Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Mais um bate-papo sobre despertar. Mais um bate-papo. O processo de despertar, ele na verdade é muito simples, muito prático, certo? Mas nós temos autores os mais diversos, das mais diversas épocas, abordando o assunto com óticas bem particulares, com formas bem próprias, né, de tratar o assunto. Muitos com os conceitos envolvidos em crenças da época, muitos envolvidos em expectativas, muitos bem libertários, alguns facilmente entendidos, outros com uma complexidade um pouco maior, alguns com uma linguagem acessível, outros não, e assim por diante. Mas o conceito todo do despertar, ele está assentado, a meu ver, na transcendência, certo? Em ir além da mente. A mente é uma conquista recente da humanidade, é uma das maiores conquistas, o senso de eu, né? A estrutura que o Freud trouxe para a gente, ego, superego e o id, é muito interessante. Muito interessante. As abordagens de consciente, inconsciente, pré-consciente também são muito boas. Essa questão do Jung, né, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, tudo isso traz um pouco de luz para essa estrutura que o ser humano tem, para essa mente do ser humano. E mente é diferente de cérebro. Né? Cérebro é uma coisa física. A mente está interligada com o cérebro, interage, usa, e o cérebro permite o controle desse corpo biológico, né? Que a gente vai usar para ter experiência na matéria. Então, despertar é transcender, é ir além da mente, okay? Que é um território desconhecido. Nós temos vislumbres deles, nós temos percepções desse estado de consciência. Mas por muito tempo a nossa mente ainda vai crescer, vai se desenvolver. Por muito tempo a nossa mente ainda vai ter crenças. Por muito tempo a nossa mente ainda vai se relacionar, seja com o mundo físico, seja com o mundo sutil, mundo astral, mundo espiritual, alguma coisa assim. Então a gente vai longe com isso. O potencial para a nossa mente é muito grande, certo? É muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar hoje. Nosso corpo mental é realmente algo impressionante. Quando você trabalha com despertar, vem aquela premissa que eu trago em outros vídeos, que é a questão do respeito. Certo? A questão do respeito. Respeitar o outro. Né? A dor, o sofrimento, a tristeza, os erros, a felicidade, a alegria, o sucesso. Nós temos que aprender a respeitar as duas coisas. A gente precisa olhar para elas e respeitar, porque são escolhas daquela consciência. Por mais doloridas que sejam, por mais alegres que sejam, felizes, são escolhas daquela consciência. A gente aprende com os erros. Errar, dar errado, fracassar, não é problema. Pode ser uma atitude ruim quando você não aproveita ela, quando você insiste nos erros e você não cresce com eles. Mas os erros estão aí para aprendizado, para a gente melhorar, para a gente crescer. O problema começa a se tornar um pouco mais complexo, ou a situação fica mais complexa, porque nós até conseguimos, né, respeitar um pouquinho o outro, certo? Conseguimos. Por mais que seja difícil a gente ver o sofrimento alheio, ver a fome, ver a pobreza, ver a escravidão, ver os abusos todos, ver esses embates, homem e mulher, ver essas dificuldades na área sexual que a gente está passando hoje, ver as dificuldades de relacionamento. A gente até consegue olhar para isso e respeitar, porque são escolhas. Escolhas de uma mente que está em crescimento. Não é uma escolha individual, de um único ser. É uma resultante. São diversos fatores
de toda essa evolução do ser humano, que é razoavelmente recente, né, na história do planeta. Então a gente consegue trazer isso, a gente consegue trazer uma visão de consciência, como eu falo, uma perspectiva mais ampliada, mais abrangente, e a gente consegue respeitar. Mas aí vem a pergunta que eu acredito que ela permeia a maioria das pessoas que está em processo de despertar assim um pouco mais adiantado, que já está tomando consciência disso, que já está pensando nesses assuntos, que está ponderando, gostando ou não gostando, né, que é coisa da mente. A gente já começa a perceber a nossa mente resistindo, gostando daquilo, tendo aquela ideia, concordando com esse, discordando daquele. Então a gente já começa um pouco a chegar numa etapa desse processo que é mais produtivo. Entra uma pergunta muito importante. Respeitar o outro, você até já começa, né, a encaixar na sua visão. Você até já consegue entender. Ok? Mas então, vem a pergunta. Toda essa introdução. E agora, de suspense. Que horror, que horror. Você consegue respeitar você mesmo? Sinceramente, honestamente, com toda a atenção que é possível, faça uma análise interna. Faça uma análise dos seus pensamentos. E se questione. Você consegue respeitar você mesmo? Eu creio que é muito mais complicado. Eu creio que é muito complicado. Ou, em outros termos, que é muito divertido. Porque é um aspecto que a maioria das pessoas que conversa comigo sobre esse assunto traz. Não dessa forma, dessa pergunta, mas as pessoas trazem reflexos dessa pergunta. Quais são os reflexos? O que eu faço para despertar? O que eu faço para ativar a Kundalini? O que eu faço para abrir minha consciência? O que eu faço para crescer mais rápido? O que eu faço para mudar minha vida? Eu tenho que ir para um retiro, eu tenho que ir para uma montanha, eu tenho que abandonar minha família, abandonar meu emprego. O que eu faço? Quando não se junta a essas perguntas, aquele sentimento que eu não sou bom o suficiente, eu errei demais, eu tomei decisões equivocadas, eu podia estar muito melhor, eu podia estar muito melhor. Só que aquela vez, se aquela vez eu tivesse escolhido, eu tivesse feito, eu tivesse estudado, eu tivesse... Joguinho do C, né? Joguinho do C é muito bom. Muito bom. Então vem esse julgamento, vem essa avaliação da mente. Eu não consigo meditar. Eu sei que é fundamental, é importante, mas eu não consigo. Eu me debato com isso, é um conflito. Eu nunca sei se está bom, eu nunca sei se está certa, se a técnica é exata, se tinha que ser exatamente assim, se eu estou cumprindo tudo. Será que eu estou cumprindo tudo? Porque aquele guru, aquele mestre espiritual disse que tem que fazer isso, e eu não consigo, eu não sou assim. Então eu não estou no caminho certo, eu preciso estar no caminho certo, eu tenho que estar no caminho certo. É isso, eu sei que é isso. Já há uma racionalização, né? De que o caminho é esse. Já há uma racionalização de que é por aqui que a gente vai. Mas tudo isso nos mostra o quão ativa está a sua mente. O quão dominante está a sua mente. Meditar, você senta para meditar. Você não pensa em benefícios. Você não compara resultados. Quem faz isso é a mente. E meditar não é a mente. Meditar é uma técnica que te leva a transcender a mente. Quando a mente entra na meditação, ela entra para atrapalhar. Ela entra para sabotar. Ela entra para não deixar você avançar. Então você senta e medita. Você senta e executa a prática.
Desde a mais simples, agachou, que é apertar esses 2 dedos a cada pensamento, a cada ideia, a cada sentimento, a cada coisa que você ouve, a cada barulho, a cada qualquer coisa, você aperta esses dedos. E eu já fiz uns 15 vídeos, e tem pessoas que assistiram os 15 vídeos e eu pergunto qual é o ponto fundamental da agachou. Manter os pensamentos, parar os pensamentos, zerar a cabeça, e blá 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 blá. Ninguém se lembra disso. Por quê? Porque a mente está muito ativa e a mente está resistindo. Bom, então eu tenho que resolver o problema da resistência da mente. Tenho que resolver o problema da resistência da mente. É isso? É isso, Lívia? É isso? Não. Você tem que respeitar você mesmo. Eu penso que esse é o caminho. Talvez um dos melhores. Não sei. Precisa ainda de experimentação. Mas você precisa respeitar a você mesmo. Com esse respeito, você consegue ir adiante. Porque senão, você fica enredado na mente. Isso é muito claro, pessoal. Isso é muito, muito claro. Toda dificuldade encontrada é da mente. Toda facilidade encontrada é da mente. Toda motivação vem da mente. É essa mente nossa que é, pela natureza dela até o momento, indisciplinada. Insatisfeita. Inconformada com as coisas. Faz parte dela ser isso. Está sempre avaliando, está sempre ponderando, está sempre questionando. Será que está bom? Será que não está? Que está feliz, não está feliz? Que está triste, que está alegre, que está isso, que está aquilo? Está sempre encontrando um caminho para estar ativa, para estar de posse de você. Você é mais do que essa mente básica que nós temos. Você pode ampliar essa mente de uma maneira que a humanidade não tem ideia ainda. Você pode, à medida que amplia, você ainda pode transcendê-la um pouco, mantendo essa estrutura. Mas para isso precisa ter respeito por você mesmo. Esse respeito começa com você olhando para fora, ao seu entorno, e ficando feliz com o que você tem. Ficando feliz com cada coisa material que você tem, com cada emoção que você tem, com cada sentimento que você tem, com cada pensamento, cada maneira de ser da sua mente, do seu ser, conformação do seu corpo. Você tem que gostar disso. Você tem que estar satisfeito com isso. Porque o que chegou até aqui, você que chegou até esse vídeo, você que está ouvindo, vendo, pensando, ponderando, o que chegou até aqui foi o melhor que você poderia ter feito. O melhor. Do resultado dessa mente que está nascendo, que está se firmando, que está se conhecendo, das vontades da sua consciência, do plano que a sua consciência estabeleceu para você. Muito amplo, sem muitas expectativas para alguns e mais exigentes para outros. O resultado disso tudo, de todas essas forças em ebulição da sociedade, da cultura, das opressões, todas, dos sofrimentos, de tudo isso, se você for para frente do espelho, você vai enxergar. Está refletido no seu corpo. Está refletido na sua realidade. A casa que você tem ou não tem, o carro que você tem ou não tem, a moto que você tem ou não tem, a bicicleta que você tem ou não tem, o cachorro, esposa, esposo, companheiro, companheira, amante, amante, filho, avô, avó, a família, o lugar que você vive, tudo é uma resultante. Nós não temos um controle preciso das coisas para dizer, eu vou fazer isso, isso, isso e vai acontecer aquilo. Nós não temos garantia disso.
Nenhuma garantia. Você pode fazer tudo isso e não conseguir nada. Então, quando você olha para essas coisas todas, você precisa respeitar. Você precisa valorizar o que você tem, o que você fez, o que você conseguiu. E você precisa se conscientizar dessa realidade que existe hoje, que não é a sua cabeça fabricando, mas é a sua cabeça olhando. Mas isso existe. Isso está assim. Ah, mas eu podia ser mais, eu podia ser menos, eu podia ter feito, não feito, eu podia ter adquirido, não adquirido. É a sua mente acostumada a processar, a cobrar, a julgar, a comparar. Silencie esse falatório. Simplesmente silencie. Empurra para o lado. Não quero pensar nisso agora. Não quero pensar isso. Não me interessa. Agora não. Outra hora eu penso isso. Outra hora eu volto ao assunto. Não. Cada vez que a mente insistir na comparação, você empurra lá para o lado. É assim que você medita. Você senta para meditar e acabou. Você cumpre, você executa a técnica e acabou. Quando a mente vem para você e lhe cobra, por que tu não fez? Foi pouco tempo, foi muito tempo, você viu uma luz, você não viu uma luz. Empurra para o lado. Empurra para o lado. Depois de algum tempo, de tanto empurrar para o lado, a sua mente vai sair de cima. A nossa mente, acima de tudo, ela é inteligente, ela é competente. Só que ela foi mal instruída até hoje e por muitos anos ainda. Por muitos anos ainda. Então você despertou, você está num processo de despertar mais avançado. Abandone todas essas ideias de mudar. Assim como você não pode salvar o mundo, salvar as pessoas, curar as pessoas, melhorar a vida das pessoas, abandone a ideia de que você pode otimizar o seu despertar, que você pode avançar mais rápido, que você é mais capaz. Abandone essa ideia. Na literatura, a gente encontra isso como não fazer. Conceito que, entre nós ocidentais, principalmente, é algo fora de cogitação. Como assim não fazer? Ócio? Vagabundo? É isso não fazer? É isso que significa esse não fazer? Esse conceito esquisito? Não é isso. É um conceito muito amplo, muito interessante. O não fazer diz respeito à mente. A mente que está incessantemente atarefada. Incessantemente cheia de projetos, ideias, vontades e necessidades. Você precisa respeitar isso. Você precisa reconhecer a sua mente assim. Nesse ponto surge uma atividade, uma atitude, uma postura muito, muito, muito importante, que é o observar. Então, abandone a ideia de mudar a sua vida para otimizar o seu despertar. Abandone a ideia de romper radicalmente com o que você é, com o que você tem ou não tem para despertar. Isso é possível, é viável para alguns, mas não é para todos. Não é para a nossa mentalidade atual. E passe a observar. Passe a identificar a sua mente. A identificar as suas ideias, os seus sentimentos, as suas reações, os seus padrões, as suas crenças. É muito simples, é muito prático fazer isso. Mas é algo que tem que ser construído. Cada um no seu ritmo. É algo que você precisa persistir. Observar com respeito. Né? Observar sem se envolver. Eu já perdi a conta do número de vezes que eu repito certas ações, certas atitudes. Eu já perdi o número, a quantidade, eu já cansei de contar as minhas repetições, sabendo que não tem utilidade, sabendo que não tem resultado, que não é caminho, que não é viável, que não dá.
a minha mente insiste. Já entrei muito em conflito. A mente quer, você analisa, você que não dá, não vou fazer. A sua mente quer. E aí você não entra naquele conflito, não vou, não dá, vou ter que achar, vou ter que buscar. É um conflito interminável. É um jogo, uma diversão fantástica e interminável. Então, depois de muito tempo, eu parei de entrar em conflito comigo mesmo, com a minha mente, com esses padrões que eu tenho, com essas crenças que eu trago. Eu comecei a observá-los. E lentamente, somente pela observação, o padrão vai se modificando. A compreensão das razões vai se ampliando. A percepção que, às vezes, você tem um determinado comportamento que é ancestral, que é da sua família, que se repete gerações. E que a sua consciência escolheu aquele padrão para fazer parte do seu ser, fazer parte da sua jornada, porque era importante. Não é culpar os ancestrais agora. Não. Culpar a família, nessa droga de família que eu nasci. Não. É você reconhecer o padrão. Você observá-lo com atenção, com carinho, com acolhimento. E você perceber que ele vai se modificando. De repente, na simples observação, você chega até uma constelação familiar, que é uma ferramenta fantástica para lidar com esses padrões. Agora, é diferente da sua mente pensar: minha família é uma droga, e eu tenho um monte de problema, e eu vou fazer a constelação para resolver isso. Às vezes funciona, porque a mente só está captando uma intuição da sua consciência para você ir por ali. Mas, no geral, é conflito. A sua mente acha que vai chegar lá. Vai chegar lá, vai fazer uma coisinha, outra e resolve. Pronto. Não precisa muito, uma vez e nunca mais aparece. Chega, resolvi. Maravilha, me senti livre, acabou. O padrão apenas amainou um pouquinho, está lá no fundo. Pronto para saltar sobre você de novo. Raramente a nossa mente está em sintonia com a nossa consciência e se conduz corretamente. No geral, ela vai por conflito, ela vai por birra. Às vezes dá certo, no geral não dá, porque é apenas a mente querendo. Então você começa a observar essa diferença entre a sua mente querer, a sua mente buscar, a sua mente... e você estar observando, identificando e perceber que o momento é de buscar aquilo. A coisa se manifesta, é o famoso fluir, a coisa flui. Você encontra um amigo falando, você encontra outro, vai ter um... Aí você vai. Ou não vai, porque a sua mente vai botar tanta picuinha que não vai funcionar. Então, esse estado de observação que vai ser desenvolvido dentro de você, esse estado de não fazer o que a mente quer, não fazer o que a mente precisa, o que a mente necessita, urgentemente. Se eu não fizer a iniciação em Reiki, eu estou perdido, eu não vou conseguir me desenvolver. Se eu não aprender a meditar, a coisa não vai funcionar, não vai. Você senta com a mente, tá, não tá bom. Eu não consigo parar. Não sei. Que droga, não consigo executar essa técnica. Tu leu a técnica, li, e fez a... Que passo? A sua mente. Assumindo. Né? A sua mente mais, diria, mais basicona, assim. Essa coisa mais emergente, mais essencial, necessária, premente, né? Que surge em você todo dia, quando você acorda e vai dormir no último segundinho, abandonando você, só quando não há mais nenhuma chance de alguma coisa tomar o lugar dela. Quando não há mais nenhuma chance de que algo que possa ampliar ela, porque ela até acha interessante que seja ampliada, a mente até acha interessante que ela cresça, mas ela
vai resistir a isso. É uma ideia daquelas do tipo, legal, concordo contigo, tchau. Mais ou menos assim. Então, pessoal, não se preocupem com a vida de vocês atual, não se preocupem com o momento, não se preocupem com essas questões todas, com essas cobranças todas, com essas necessidades todas. Comecem a olhar para elas, comecem a respeitar tudo isso. Comecem a valorizar tudo que você adquiriu até agora. Ah, Luiz, mas tem fulano de tal que abandonou tudo e foi para a Índia e voltou e... É talvez, em 1 milhão. Olha lá, estou sendo generoso. A maioria faz isso e está com os burros na água, está com a porta na cara e voltam para fazer mais do mesmo. Então, respire fundo, comece a gostar de você, de tudo que você tem, como está hoje, sem querer mudar, né? Não faça, não queira mudar, não queira alterar, apenas observe. E as mudanças vão começar a ocorrer de uma maneira totalmente diferente daquilo que você está acostumado. Não que não ocorram antes, já ocorrem, mas você não percebe. Somente não percebe, não está acostumado a perceber isso.